Aí agora eu voltei ao normal. Enfim, gente, quero agradecer primeiro o Sérgio por estar presente mais um ano. Tá me ouvindo bem? É um prazer, não tens que agradecer nada. É só Mais um perguntares e ano. acertarmos a data. A resposta é O sempre ano sim. passado foi um sucesso, a oficina, e ele está presente também, porque a gente fez o desbordamento, os transbordamentos juntos. Eu ainda vou para Portugal, está na lista, ainda vou conhecer. Até brinquei com a Sara. Estamos cá a esperar-te. Estamos cá, Até cá te brinquei com a esperamos. Sara Ferreira ontem, que a Sara que é da Redib também, que eu falei, Sim. não, vou conhecer a Sara. Eu trabalhei o ano passado inteiro com ela, esse ano também, a gente não se conhece até hoje. Mas, enfim, agradecer quem está presente. E a ideia desse, eu até coloquei como um debate, não coloquei nem como um bate-papo, porque a Ana estava também, porque a gente estava fazendo um curso sobre poéticas da cena, e aí surgiu esse debate que algumas obras de arte, de música, de artes plásticas, de cinema, de literatura, deveriam ser deletadas do mapa, apagadas. Aí a gente ficou nesse debate, algumas pessoas, eu nem ponho O Vento Levou, eu nem falo música da Elis Regina, porque tem um comentário X. Virou um debate, a Ana está presente, ela pode comentar sobre isso, virou um acalorado, que era para ser uma coisa, virou outra, mas por isso que eu te convidei exatamente para tratar disso, principalmente no cinema. Até eu comentei contigo do Vento Levou, eu assisti o Vento Levou ontem na madrugada, que a pessoa não consegue dormir com um monte de problema, fica zapeando, começou o Vento Levou, eu falei, agora eu fico 3 horas sem dormir. A hora que eu queria dormir, eu não vou dormir, enfim. E revendo, é assim, sempre uma inspiração, não sei, eu sou fã desse filme, mas eu acho que aí alguém comentou, é a mesma coisa que queimar livro em praça pública na época da Inquisição. Não sei se foi Tiva, se foi a Ana. Mas é esse debate que eu vi também das pessoas, o que elas acham. Acho que tem a ver com o contexto histórico, tem a ver também com o tipo de produção que está sendo feita. A produção atual é totalmente diferente de uma produção de Um Vento Levou, de um Ben-Hur, de um Casablanca, que outro dia eu revi também. E eu acho que tem o politicamente correto, às vezes, não sei como que vocês chamam politicamente correto aí em Portugal, É completamente diferente, nós chamamos politicamente correto. Sim, é que o politicamente correto acabou, entre aspas, cerceando um pouquinho a criatividade, porque não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, não pode, tem que ser cheio de dedos, né, para poder trabalhar, principalmente com quem trabalha em arte. A gente aqui no Brasil, a gente teve até um exemplo, acho que a Ana conhece, não sei se você ficou sabendo, que teve um bailarino que foi censurado, porque estava trabalhando, tanto é que ele vai apresentar agora na Bienal do Ceará, com o Leonel, ninguém falou nada, mas aqui no Brasil ele foi censurado, porque estava lá censura 18 anos, porque ele estava nu, a mãe incentivou uma criança a manipular, porque ele era baseado na obra agora eu esqueci o nome da escultura, que era os parangolés, que eram obras para serem movidas. Uhum. E ele se inspirou nessa para fazer. E ele foi parar na delegacia, porque era atentado ao pudor a uma criança. Mas a mãe estava do lado. E ele estava lá um cartaz dizendo censura 18 anos, porque. Só que, como estava acompanhado dos pais, ele foi parar na delegacia. E é um bailarino que estava trabalhando sobre isso. Então, até que ponto uma obra pode se inspirar na outra, até que ponto a gente deve deletar, até que ponto ela deve se inspirar, até que ponto a música, a dança, o cinema, as artes plásticas, a literatura, e queria ouvir de você, e se apresente, por favor, que a gente está tão íntimo que a gente já esquece de se apresentar. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Bem, eu chamo-me Sérgio Bordal e Sá, sou de Portugal, como se percebe pelo sotaque. Trabalho sou investigador, auxiliar, é o nome do meu cargo,
trabalho na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, num centro de investigação que se chama INET-MD, que é o Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança. Trabalho com o professor Daniel Tércio, que a Denise também conhece, que fez parte connosco dos desbordeamentos do ano passado, não é? Mas o meu background, a minha formação é em cinema. Eu tenho uma licenciatura em Ciências da Comunicação com a variante de cinema. Depois fiz um mestrado de Film Studies nos Estados Unidos, na Universidade da Iowa, e fiz um doutoramento em Estudos Artísticos, Estudos do Cinema e Audiovisual, aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Portanto, depois fui parar ao INET por via do cinema, não é? E agora trabalho a ligação entre o cinema e a dança, assim. Entre um monte de outras coisas, o foco é um bocadinho esse. E agradecer mais uma vez à Denise o convite, é sempre um prazer. Com tecnologia a favor ou com tecnologia contra, é sempre um prazer conversar contigo e estar contigo. E pronto, eu devo fazer já um disclaimer, ainda por cima isto vai ficar gravado, que eu, quando a Denise me convidou, enfim, me falou sobre este tema, eu fiz uma pergunta, mas tu tens a certeza que queres que eu fale disto? Porque este é o tema que enfim, que mexe comigo de uma maneira que vocês não podem supor. É um tema que me irrita, eu devo dizer-vos, muito sinceramente irrita-me bastante, porque ainda outro dia estava a falar sobre mais ou menos isto. Portanto, eu e um colega meu acabámos de vir precisamente da primeira conferência académica presencial nos últimos quase 2 anos. Aí eu vim ontem da Covilhã, que é uma terra aqui no interior de Portugal, ao pé da Serra, perto da Serra da Estrela. E houve uma conferência académica que se chama o Cinema e as Outras Artes, que havia 2 dias presenciais e um dia por Zoom, que era hoje. E nós, como já tínhamos decidido, não vamos presencial, também não podemos estar o tempo todo a fazer coisas por Zoom, que em relação ao Brasil dá jeito. Eu adoraria que a Denise me tivesse convidado para ir pessoalmente aí para falar com vocês ao vivo e presencial, mas pronto, convenhamos que é mais fácil eu ir à Covilhã do que ao Brasil, não é? Portanto, neste caso dá jeito, mas acabámos de ir lá, e esta questão também está muito em voga hoje em dia, não é? Um cancel culture, qualquer coisa não se pode dizer nada, porque ofende estes, ou ofende aqueles, ou ofende aqueles, quer dizer, não se pode fazer, e os humoristas sofrem muito com isso, principalmente, não é? Porque não podem fazer piadas com nada, porque tudo é objeto de grande a religião, nem pensar, futebol e pior ainda, se são brancos e fazem piadas com negros são racistas, enfim, portanto, há um problema de linguagem, parece-me, acima de tudo, e um problema de eu acho esta atitude do cancel culture, obviamente, vamos lá ver, eu gosto muito de brincar e enfim, estou sempre para mandar uma outra piada, mas há coisas sérias. Obviamente, a questão do racismo é uma coisa seríssima, e em países que já deviam ter isso resolvido há imenso tempo, como os Estados Unidos, dá o problema que dá, inclusive com a polícia, etc. E, portanto, aquilo é uma coisa perfeitamente inenarrável. Eu acho, quer dizer, odioso como é que no século XXI se pode achar que é por nós sermos da cor A ou da cor B ou da cor C que somos melhores uns que outros. Não é? Não tem justificação racional absolutamente nenhuma. Mas voltando um bocadinho atrás, ou seja, o cancel culture tem a ver com várias coisas, não é? Não é só com racismo, é com tudo e mais alguma coisa, não é? Depois os escravos, o papel da mulher, etc. Para mim, independentemente de quem faz hoje em dia, ou melhor, independentemente do motivo que leva a essa atitude de tentar fazer o cancel culture, parte para mim do princípio bastante errado, que é a nossa supremacia, estou a dizer, do mundo atual, em relação ao mundo de há 10 anos, de há 15 anos, de há 100 anos, ou de há 300 anos, ou de há 1000 anos, não é? Portanto, como nós achamos que somos superiores, vamos dizer que aqueles, ou seja,
superiores em termos culturais, não é? Temos uma cultura que deve ser assim, assada e cozida, quando a cultura das outras épocas históricas, que foi necessariamente diferente, com todos os erros que houve e com todas as... começamos a Igreja Católica com a Inquisição, não é? Não precisa ir mais longe. Com todos os erros que houve, as coisas tiveram o seu tempo e tiveram principalmente o seu contexto. E é isto que falha, a meu ver, grandemente e indesculpavelmente, até diria, o nosso contexto histórico, não, quer dizer, é diferente do que está lá atrás, não é? E nós não podemos e não devemos olhar para o que está lá atrás com os olhos de hoje. A coisa é tão simples quanto isso, porque isso, ponto um, estamos a descontextualizar as coisas e o que nos parece hoje profundamente errado, e às vezes é o profundamente errado, há 500 anos era assim. E, portanto, quer dizer, ou há 50 anos era assado, ou há 70 anos era cozido. E, portanto, obviamente, quer dizer, há filmes e há literatura, e, quer dizer, que são mais tendencialmente de uma maneira que nós hoje não aceitamos tanto. E, portanto, eu acho que eu faz muita confusão as pessoas que tentam reescrever a história ou fatiar a história e, portanto, a gente só vai dar isto, isto e isto porque isto é o que nos interessa. Não, eu acho que tem que ser uma visão em conjunto. E, principalmente, olhar de maneira crítica em relação ao que se passou, mas não apagar isso, não é? Quer dizer, não apagar isso e não cancelar isso, não é? Falta-me um termo melhor, não proibir. Não proibir isso, não é? Porque estamos a apagar a história. Para o mal e para o bem, estaríamos a apagar a história. E, portanto, se começamos nessa senda, então apagamos tudo, não é? As pirâmides do Egito são já para deitar abaixo, porque aquilo foi feito com escravos, foi feito por escravos, e logo aí morreram não sei quantos milhares de pessoas, aquilo não havia direitos laborais, obviamente, e portanto vamos deitar as pirâmides abaixo porque foram feitos por escravos. E tudo o vento levou, vamos apagar porque a questão dos negros, da escravidão, etc. Não sei o quê. O Nascimento de uma Nação, que é um dos filmes mais famosos, provavelmente o primeiro filme mais famoso da história do cinema do D.W. Griffith, aquilo tem uma tendência muito pró-Ku Klux Klan, que o tem, de 1915, mas está ali a linguagem toda do cinema tal como o conhecemos hoje. Quer dizer, será que nós não podemos olhar para aquilo e dizer, sim, de facto, em termos de conteúdo, havia aqui algo que, enfim, é bastante questionável, mas em termos de forma, isso ajuda-nos a perceber o cinema que se fez depois Inspiração, disso né? até aos dias de hoje. Não, inspiração e conhecimento, não é só... Quer dizer, nós temos que perceber o que está errado no Sim. anteriormente, não é? O que está errado no passado, para percebermos o presente. E nós só percebemos o que está errado no passado se conhecemos o passado, se apagarmos aquilo, se não dermos, se fizermos de conta que não existiu, ou somos todos como a avestruz, não é? Quando sente o perigo, enfia a cabeça na areia, então está tudo bem, ou então parece uma atitude muito pouco... por isso é que isto me tira do sério, que é pouco racional, é estúpida e não nos favorece enquanto civilização e enquanto conhecimento que temos ou que queremos ter de nós próprios em relação ao que se passou anteriormente e para projetar isso no futuro, não é? E, portanto, mais uma vez, tudo depende do... Agora, há que fazer, de facto, a contextualização do que quer que seja, das obras mais problemáticas, chamemos-lhe assim, ou mais questionáveis hoje em dia, segundo o nosso olhar, mas quer dizer, enquadrá-las, não é? Olha, isto foi feito assim, porque naquela altura as coisas eram assim. E, portanto, isto é um retrato da sociedade naquela altura, porque perdemos o Exato. retrato da sociedade, não é? Ou seja, não conseguimos ver como é que a sociedade se retrata ela própria, ou neste caso se retratava, não é? No passado, porque deixamos de dar essas peças, deixamos de dar essas obras. E depois há aqui outra questão que é, quer dizer, uma das realizadoras, eu trabalhei isso na minha tese de doutoramento, absolutamente mais geniais que existiram foi a Leni Riefenstahl, que era uma nazi e que fez filmes sobre o Hitler, sobre o período nazi, de elogio ao período nazi antes da Segunda Guerra Mundial, verdade seja dita, não é?
A senhora durou até aos 105 anos, portanto, atravessou, obviamente, depois da queda do nazismo, nunca mais conseguiu trabalhar decentemente, porque de facto estava muito marcada, mas nós aprendemos imenso nos filmes dela. Obviamente, o conteúdo daquilo é especialmente odioso, aquilo é repugnante até, mas como é que nós percebemos, até para a memória futura, não é? Até para nós vermos como é que lidamos com os problemas atuais e hoje estamos a ter o ressurgimento de determinado tipo de fascismos e determinado tipo de populismos que são muito semelhantes ao que existiram no pré-Segunda Guerra Mundial e, portanto, há que ter muita atenção a isso, mas só percebemos isto se tivermos um olhar crítico e se conhecermos o passado, não é? Caso contrário, como é que nós vamos lidar quer dizer, não se, para mim é um erro crasso apagar a história. Porque para o mal e para o bem foi o que se passou. Temos que olhar criticamente, temos que fazer perguntas ao que se passou, não é? Contextualizar, tentar perceber se a história que conhecemos é a história dominante, perceber se não há outras histórias por trás disso, não é? Mas o que quer que seja não deve ser apagado. Pura e simplesmente não deve ser apagado, porque acho um erro atroz. E não é por nós não conhecermos que as coisas deixaram de existir. As coisas continuam lá na mesma, não é? E, portanto, se nós conhecermos, temos mais armas, não é? Para combater isso no presente e no futuro. E, portanto, acho um erro absolutamente... e nós, como eu, enfim, como académico, que gosto de denominar, porque, de facto, identifico-me como académico, não é? Gosto de fazer as coisas com algum rigor, com alguma honestidade intelectual, até posso dizer isso, não é? E tentar não... E para mim faz muita confusão, quer dizer, apagar a história. Não acho que não... Principalmente por ser uma atitude muito pouco inteligente, quanto a mim. Sim. Até você falando, eu acabei pensando um pouquinho também quando você pega um filme. Eu comecei a pensar também quando a gente pensa em obras de videodança também. Vou te dar um exemplo clássico, que a gente cria um pré-conceito, mas é real. Vou te dar um exemplo clássico, que é a refilmagem do Ben-Hur. Então, ou seja, Ben-Hur tem dois contextos. Tem um contexto religioso, tem um contexto histórico, você vê que tem escravos, e tem o por trás, que dizem que a primeira versão, o personagem do Charlton Heston, não vou lembrar o nome do menino que faz uma sala, eles eram homossexuais, que está tudo implícito, tudo, não sei se você tem essa visão, que está tudo implícito, e na refilmagem eles aboliram isso, então eles trataram como irmãos. Então, até que ponto você vê uma refilmagem também, que possa ser retratada ou não? Pegando O Vento Levou, eu sei que tem uma continuação do Vento Levou, eu também não vi, enfim. E também tem refilmagens. Aí eu trouxe para a videodança, tem alguns videodanças que foram produzidos lá na década de 70, lá na década de 80, que aí a gente também não parou para pensar que tem um contexto histórico e a gente poderia estar refilmando e não refilmando. Então, a refilmagem, se você refilmar, o que você faz com o original e entre aspas, refilmagem? Você joga fora o original? Então, se você tem o Ben-Hur original, você joga fora, você fica com o atual, você está refazendo ou você está reeditando? Então, eu acho que tem a ver também com essa ideia corporal, porque a gente está trabalhando com videodança, né? É uma amostra de videodança. Então, como a gente se inspiraria? Vou te dar um exemplo idiota. Não, eu quero fazer um filme, uma videodança inspirada no Ben-Hur, que outro dia, numa aula, eu dei aquele das galés, para poder falar sobre o som no cinema, que aquilo é fascinante. Então, exemplo. Então, se a gente quando vai eu estou refilmar... no barco, quando eu estou no barco. Isso. Acho até que a Ana estava também. A gente estava falando principalmente da importância do som. Audiovisual, a gente pensa só no visual e esquece o áudio. Então, foi exatamente para falar sobre isso. A Ana estava. Então, a ideia é a gente se inspirar. Então, por que eu não posso fazer um filme sobre ele? Mas o que eu vou fazer? Vou pegar o original, jogar no lixo e vou me inspirar só no outro porque foi uma refilmagem? Então, eu acho que tem a ver também, esse apagamento está implícito também na época que foi construído cada obra, na refilmagem, que às vezes tem refilmagem da refilmagem, da refilmagem, da refilmagem, que eu vi outro dia que vão refazer de novo a fábrica de chocolate. Falei, gente, a refilmagem da refilmagem, não param de refilmar a mesma coisa.
tipo Peter Pan tem 500 mil versões, enfim, pegando pela história do cinema, né, que a gente está falando do cinema por conta da videodança e do audiovisual. Aí me veio essa ideia também por a videodança. Se a gente for refazer uma videodança, a gente vai se inspirar naquela do passado, a gente vai simplesmente deletar o que foi feito na década de 70, na década de 80, na década de 90, a gente está no 2022 batendo na porta. Se a gente fosse refilmar, se inspirando, baseando, a gente deleta o original, então fica essa Não, mesma isso pergunta, né? claramente não, não é? Claramente não, mas pode-se, enfim, uma nova versão, não é? Nós cá dizemos refilmar é uma nova versão, não é? É uma outra versão. E pode fazer 500 versões sobre cada coisa, não é? Isso aí, depois depende do olhar da coreógrafa, no caso da videodança, ou do realizador, no caso dos filmes, mas claramente não se apaga o original, diria eu. Aliás, eu uma vez, eu não consigo precisar bem onde, assisti a uma montagem de cena, aquilo foi muito interessante, eu não consigo precisar quando é que eu vi isso, já foi há bastante tempo. Mas o Rock Hudson, não é? É provavelmente a primeira pessoa famosa que morreu de SIDA, não é? E só quando ele apanhou SIDA é que se tornou, quer dizer, as pessoas do meio obviamente sabiam, mas enfim, o público não sabia que ele era homossexual. E ele era o grande galã dos anos, um grande galã nos anos 50 e 60 de Hollywood, não é? Sérgio, E quem? o Rock Hudson, Ah, sim, sim. eu vou aqui escrever no bate-papo, este. Sim, 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 sim. Que entrou em vários filmes. Vocês fizeram uma pesquisa, não era um homem muito bonito e era um grande galã dos anos 50 e 60, mas era Heston homossexual. também, né? Desculpa? Charlton Heston. Sim, exato. Mas é muito, ou seja, o que eu te ia dizer era, houve alguém que fez alguém, ou várias pessoas, não sei, calculo que tenha sido só uma, julgo eu, fez uma montagem eh, já depois dele morrer, de filmes onde ele participa, onde ele está a olhar para outros homens, ou atores, no caso, não é? E então aquilo é muito engraçado, como é que na altura passou despercebido, é uma montagem, portanto aquilo ou seja, lá está, estamos a tirar um bocadinho o contexto, mas a maneira como ele olhava, aquilo, depois de facto de saber que ele era homossexual, aquilo era. Para mim foi muito engraçado porque estava ali qualquer coisa, não é? Mas passa despercebido perfeitamente, passou despercebido na altura, porque ninguém, como vocês dizem, não estava nem aí, né? Uhum. E portanto, isto veio um bocadinho à questão da refilmagem, da remontagem, ou as novas versões, não é? Nós acrescentamos sempre uma camada sobre o original numa nova versão. Mas tem que deixar lá o original. Isso, para mim, é uma questão que nem sequer tem discussão, não é? Quer dizer, não é. Não se, ok, agora vamos deitar fora esta peça e a gente fez isto 10 anos depois e esta é que vai valer. Pá, não é? Porque, quer dizer, porque a nossa peça foi uma resposta à peça passada. Portanto, tem que mostrar as duas em simultâneo, ou enfim, dizer que, olha, estás a ver esta, mas houve uma há 10 anos que foi isto assim assado, por exemplo, não é? Ou seja, a arte para mim é são diálogos, não é? As pessoas, cada obra que existe, não é? Faz referência a não sei quantas obras anteriores, porque a pessoa que a fez, seja isto, vale para o que vale, não é? Uma escultura, uma pintura, o cinema, dança, o que vocês quiserem, teatro, não é? O encenador, o coreógrafo, o realizador, viram não sei quantos filmes, ou leram não sei quantos livros, ou viram não sei quantas peças dessas para trás, e portanto o que põem na tela ou no palco tem necessariamente a ver não só com a sua biografia, não é? Com as suas ideias, mas tem referências noutras obras. E portanto, quer dizer, se nós vamos começar a apagar obras do passado, seja por A, por B, pelo motivo A, B ou C ou D, perdemos uma série de referências e, portanto, não há a linha de continuidade, não é uma linha de seguimento, de continuidade não tanto, mas uma linha de seguimento para nós percebermos uma obra atual, não é, de alguém, se calhar temos que ir buscar as razões lá atrás. E se nós nos pomos
a apagar coisas lá atrás, inevitavelmente vai haver ali buracos no meio, não é? E depois depois não se consegue, não é, preenchê-los, não é? E portanto, não, eu sou totalmente contra totalmente contra apagar coisas. A Ana Cláudia está a dizer exatamente, a reação da primavera foi feita 1500 vezes, não é? Sendo que lá está, mas esse é um caso interessante porque não se conhece, quer dizer, nunca ninguém viu, ninguém que está vivo viu o Sabe original. por quê, mas não sabe o original. Sabe o Não, que aconteceu, é. acham que sabem o original e tal, mas nunca ninguém viu, não é? E portanto aquilo não chegou aos nossos dias e já houve não sei quantas versões. E depois há sempre alguém que diz: não, nós é que estamos a fazer a versão segundo o Nijinsky. Epá, leu umas coisas, porque, epá, não sabe. E depois não é a mesma Baseado coisa que um em. livro, não é? Um livro está escrito, não é uma peça, não é? A gente está ali a ver, não é? Na altura, não, quer dizer, não dava para filmar, não é? Portanto, e mesmo filmar também já não era a mesma coisa, diga-se passagem. Mas não se consegue, não se consegue. E, portanto, isso é um. Olha, nesse caso pode-se apagar o original de facto, porque ninguém conhece o original, não é? Portanto, aí nesse Não caso, temos eventualmente original. pode. Estou brincando, né? Mas pronto, mas claro, eu sou sempre, não, eu para mim faz-me sempre aquela questão de apagar as fotografias, uma coisa muito stalinística, né? Do Stalin que apagava as fotografias das pessoas que não gostava, e agora isso é facílimo hoje com o Photoshop, não é? Portanto, a gente consegue fazer isso. E nem se repara, eu sou totalmente contra isso, porque acho que não, para o bem e para o mal, porque a nossa vida, quer dizer, a gente também gostava de apagar as neiras que fizemos, não é? E, sabe Deus. Epá, mas fizemos e convém que tenhamos aprendido algumas coisas com as asneiras que fizemos no passado para não as voltar a repetir, não é? Mas para todos os efeitos estão feitas e, portanto, quer dizer, não, nós por muito queiramos apagar, pelo menos da nossa mente não apagamos. Numa obra artística, muito mais, ou não, quer dizer, eu sou fortemente contra qualquer tipo de cancelamento seja do que for, seja do que for. E, portanto, não, acho que de facto há que haver uma contextualização, há que haver algum enquadramento. Obviamente, nós não vamos mostrar um filme da Riefenstahl a um miúdo de 5 anos, como é óbvio. Aquela questão que tu referiste, Denise, para maiores de 18, uma mãe leva um filho para aquilo e deixa que o filho interaja com o bailarino que está ali a trabalhar e depois o desgraçado bailarino é que vai parar à esquadra. Para mim, tira-me do sério, quer dizer, não, acho, quer dizer, horrível, acho errado sobre todos os pontos e mais alguns, Não, e assim, só mas pegando esse gancho desse bailarino, ele falou que um mês depois ele foi para a Europa, na França, e aí, só para provocar, ele fez uma sessão só para crianças. A mesma, a mesma. nu, Wagner, é um bailarino brasileiro. O Wagner falou: eu fiz uma sessão só para crianças. E as crianças amaram. E claro, ninguém teve aquele olhar que, claro, enfim, não sei se a claro. Ana tem alguma outra versão dessa história do Wagner. Ele está escrevendo um livro sobre isso Eu já também. tinha ouvido falar nisso, sim, É, ele foi parar na cadeia, ele foi parar na delegacia. E ele falou: não, estava escrito aqui, não, tipo, proibido para 18, mas se você é mãe, se você está junto. E agora ele vai apresentar na Bienal do Ceará, com o Leonel e tudo mais, na Bienal, a mesma. Até perguntei para ele: vai abrir para criança? Não, mas, Denise, repara, eu há um humorista cá em Portugal, muito conhecido, que abriu a porta a muitos dos que estão aí, não é? Que foi o primeiro assim mais contracorrente, que se chama Hermano José. O Ricardo Aruz Pereira, que você já deve conhecer, que trabalha com o Sim, Gregório do Vivier, não é? Ainda outro dia fui ver uma peça deles, os dois, foi de morrer a rir. Olha, aquela questão da linguagem, o português de Portugal e o português brasileiro, foi de morrer a rir dos dois, de uma coisa que se pode dizer em português, não se pode. Viado cá não quer dizer o que quer dizer para vocês, por exemplo, não é? Quer dizer que viado cá é o bicho, o animal, ninguém pensa nada. E vice-versa, assim coisas desse género. pegaram uma bicha diferente daqui. É, exatamente, quer dizer, a gente cá pode dizer, se disser o feminino de puto é uma criança, mas o feminino é um puto, é um rapaz. Para dizer uma rapariga criança, não se pode dizer o feminino de puto porque é uma grande asneira. Por exemplo, assim, aquilo foi de morrer a rir a peça. Mas portanto, o Herman dizia, ele criava vários personagens e tinha um que era o Diácono Remédios, que era um tipo muito, era o diácono, não é? Portanto vinha da igreja, acho que falava que aquele sotaque muito das beiras, e gozava muito com isso. Porquê? Porque ele via
pornografia em qualquer coisa. Portanto, isso diz mais da mente dele, aquilo era uma caricatura, não é? Diz mais da mente da pessoa que vê e que acha, ai, não, a gente não pode falar nisso porque isso não sei o quê. Às vezes há ali uma coisa erótica, mas lá muito no fundo. Mas se a pessoa quer cancelar isso, vê isso logo à primeira, quer dizer, o problema está nela e não está nos outros, não é? Portanto, isso revela mais do olhar dela própria do que do olhar dos outros. E, portanto, quer dizer, aqui a questão é justamente essa, é de não, quer dizer, não, sejamos um bocadinho mais inteligentes, era o apelo que eu faria, porque especialmente nos dias de hoje, quer dizer, porque aquilo, há decisões, e ainda por cima, ao mais alto nível, que tomam as pessoas por tão estúpidas que não se pode agora, as pessoas não podem ver não sei o quê, porque depois vão pensar assim ou assado. E pá, não, contextualizem, expliquem, mostrem e falem sobre as coisas e discutam as coisas racionalmente, E aprender para sem não fazer. extremismos, não é? Sem, sem, Sem sem, quer dizer, extremismo. sem extremismos, não é? Que é para a Uhum. gente Aí conseguir eu falar uns com pensei os no, outros, não conseguimos. exato. Aí eu pensei no outro dia, eu estava numa discussão também que alguém assistiu, não vou lembrar o que que era, mas assim, eu tenho um grupo que eu entrei no Face que é de discussão de cinema, de filme e tudo mais. E aí o pessoal começou a discutir, eu não lembro qual série que era, uma série da Netflix, que era baseada em fatos reais, e a pessoa detestou o final porque é baseada em fatos reais, ela queria mudar os fatos reais. Então, até que ponto, o que você falou antes, né, até voltando para o lado da dança, aquela bagagem, o repertório da pessoa em entender o que é o fatos reais, eu não, de verdade agora eu não vou lembrar, que foi exatamente, aí eu contextualizei que eu tinha acabado de assistir um que era um documentário, e a pessoa estava inconformada com esse documentário baseado em fatos reais, não sei se você chegou a ver, que era um ex-soldado nazista, que já estava com mais de 80 anos, que foi condenado, baseado em fatos reais, e ele foi para o tribunal, ele foi absolvido, depois ele foi condenado, porque acharam um absurdo, e a pessoa estava possessa porque ele foi condenado. Ele tem mais de 90, ele tem que ser absolvido, ele não era nazista. É Mas por causa estava da lá, idade? Tem que ser absolvido porque é da idade? bem, Porque é mais 90, portanto tem que ser absolvido porque porque é ela da não idade. gostou do final, que ele realmente foi absolvido, mas depois da absolvição perceberam um erro e aí ele foi condenado com mais de 90 anos. Mas não, a pessoa estava inconformada, porque baseado em fatos reais tinha que mudar os fatos reais. Exato. Tinha que, ou o É mudar a documentário que realidade está dava jeito. E algumas falando coisas do documentário tem que mudar, porque o final eu não gostei do final. Então, até que ponto a ficção o baseado em fatos, porque é baseado em fatos reais, né? Não é assim, estamos fazendo na íntegra, é o que você falou, tudo vai ser, a gente não vai acabar fazendo na íntegra, a não ser que você grave realmente o documentário de cabo a rabo, e mesmo o documentário as pessoas não estão gostando de assistir o documentário, porque acham que o fim não é legal, porque você vai assistir um documentário sobre o nazismo, mas aí se os judeus morrem, não gostei do final. Gente, peraí. Então, eu acho que as pessoas também precisam ter uma bagagem também para poder entender o contexto histórico do que tá acontecendo, né? Eu queria jogar isso também, baseado em fatos reais que eu não gostei do final, não, né? A pessoa Denise, morre, porque as torres gêmeas caíram, não devia cair, eu sabe assim? custa-me um bocadinho discutir isso ou falar sobre isso, quer dizer, então, o que é factos, está bem, pode não gostar daquilo, então faz um filme onde fantasia e muda o final daquilo, mas se é baseado em Pronto. factos reais, em Vira princípio os Tarantino. factos reais têm que falar da realidade do que se passou, não é? Digo eu, está lá o nome, não é? Reais, realidade, portanto, se não gosta, olha, faça um filme como, exato, reconstrói as torres gêmeas, que no final não caíram, Tarantino fez ou isso. não gosta de cair, epá, quer dizer... Não sei, custa muito. Mas olha que agora, fora de brincadeira, não, eu acho que isto é um sintoma um bocadinho do. Eu não sei o que é que se passa com o mundo atual e com algumas pessoas, e vocês estão a sofrer isso, infelizmente, na pele, sabem isso melhor que ninguém, não é? Quer dizer que de repente nós pomos tudo em causa. Quer dizer, de repente, não, nós estou a falar a algumas pessoas, não é? Não, quer dizer, eu não me vou pôr a discutir se aquela ponte está bem construída, se o engenheiro pôs lá betão suficiente, ou se não sei o quê, ou se aqueles arames isto, aquilo, eu não tenho conhecimentos para aquilo. Eu espero que a ponte esteja bem construída, que se eu passo lá todos os dias, espero não cair no rio, não é? E ir desta para melhor.
como é que as pessoas, quer dizer, eu quer dizer, isto mexe comigo. Quer dizer, nós temos atualmente as mentes mais brilhantes do mundo, não é? Cientistas com doutoramentos aqui, daquilo, quer dizer, nas melhores universidades, está quase todos eles a trabalhar e trabalharam para descobrir uma vacina em relação à Covid e etc, não sei o quê. E depois há pessoas que dizem, não, mas eu li na internet que não sei o quê, que aquilo vai nos crescer uma antena de 5G na cabeça e mais. Opá, por favor, a sério, não tem explicação. Ou como o outro que queria Gente ver no lexívia México para não matar falou o, tomar para, um para chá, desinfetar, tomar não não sei é? o que vai melhorar da Covid. Quer dizer, mas quer O dizer, vamos estar a presidente. discutir ciência, agora discutimos pessoas que não têm a mínima noção, e eu também não tenho, sabe? Quer dizer, eu confio que só há pessoas que estudaram para aquilo, e quer dizer, não nos vão querer matar todos, não é? Portanto, se descobriram aquilo, quer dizer, agora vou eu pôr em causa, quer dizer, não, é uma coisa que me custa muito a perceber, quer dizer, há coisas que não, quer dizer, obviamente, não, vamos lá ver, eu não vou discutir, sei lá, um assunto parvo, sei lá, uma coisa qualquer com um miúdo de 5, com o meu filho que tem 8 anos. Sei lá, a problemática da, sei lá, eu não, o meu filho pode achar que se atravessa a rua a correr. E eu acho que não é? Eu vou discutir isso com ele. Isto é motivo de discurso, de discussão. Não, quer dizer, a gente pode discutir várias coisas, agora temos que estar todos ao mesmo nível. Eu não vou discutir ciência, não sendo cientista, e não sendo médico, e não sendo virologista, e não sendo imunologista, e não sei o quê, com quem tem esta especialidade. Pá, quer dizer, porque não estamos ao mesmo nível. E, portanto, acho absurdo. Quer dizer, isto voltando à questão dos factos reais, quer dizer, agora não gosta da realidade. Então, vai fazer o quê? Vai discutir? Eu não tenho, Denise, eu gabo da paciência, porque eu isso não tenho mesmo. Não tenho, epá, não tenho, porque cada minuto que eu perco a discutir com uma pessoa assim é um minuto que eu nunca mais vou recuperar na minha vida. Portanto, vai ser um minuto que eu, no fim, se fizer a soma toda dos minutos que eu, no fim da vida, não é? Se puder ter a oportunidade de fazer a soma toda dos minutos que eu perdi a discutir com pessoas que não me interessa nada, quer dizer, não vou, eu cada vez estou mais nessa fase de, pá, não, esquece. Olha, isso é que é, isso cancelo eu, meto para o lado. E não quero discutir, porque não vale a pena. Há coisas que de facto não vale a pena, porque ponto, nunca vamos chegar a acordo. E ponto 2, quer dizer, há pessoas que não estão a jogar com os mesmos instrumentos de noção, não têm noção. Isso é uma questão de não ter noção, não é? Não vou discutir contra o filme porque está baseado em factos reais e não gosto daqueles factos reais. Opá, por favor, quer dizer, Não sei se não a, dá, quer dizer, não dá, não é? não sei se a Ana quer abrir a câmera, quer comentar, a Diana também que está aí, se querem comentar alguma coisa. Ai, por favor, que eu já estou farto de me ouvir. Oi, Ana. Olá, Oi, boa noite. para vocês é É, boa tarde. aqui é boa noite, para você é boa tarde. Não, o Sérgio que já está. Não, aqui são. Mas, Ana, tu estás em Portugal, não? Não, Ah, aí aqui já é é boa noite. boa noite. Ah, não, pois não, já é boa noite, já são 8 Aqui horas é aí, não 8, é? é Pois está bem, é verdade. 8h24. Pois é verdade, já não é dia, exatamente. Está bem, tens razão. Então, o pior é quando a pessoa é professora, né? E Depois. fala que não quer falar do passado porque acha errado, né? Que a história do vento levou, né? Falou que nunca mostraria, porque acha errado, que tem outras maneiras de explicar sobre a escravidão, ou o que seja. Acho que isso é o pior, quando a pessoa é Ah, não, isso sem dúvida. educadora, né? E porque ela está formando outras pessoas, né? E não pode ter esse apagamento, é o que eu sempre, né? A gente comentou sobre isso, a gente não quis causar polêmica no grupo, né? Porque ia virar outra coisa, porque infelizmente vira muito mimimi e vira polêmica, né? Acho que fica, como a gente diz aqui, chovendo no molhado, porque a pessoa acha que está certo e ponto, acabou, e que não deve falar. E estuda sobre, né? Sobre isso. E aí eu fico assim, poxa, né? Você acha que é uma pessoa mais esclarecida, mas não me parece tanto, porque a gente precisa da história, né? Para saber o que não devemos mais fazer, né? O que cometemos de errado, né? E fazer melhor, né?
não é apagando isso, né? Se fosse assim, então o Museu do Holocausto, né, que deu uma polêmica, né? Por que vocês querem colocar né, os judeus falaram um monte, mas exatamente para a gente não esquecer disso. Claro, claro. Né? Claro. Exatamente, né? Para não esquecer. Em Hiroshima, deixou um monumento lá quando caiu a bomba, teve muita gente que não, destrói isso, faz outra coisa. Eu falei, não, nós temos que lembrar disso. Né? Esses monumentos também são para isso, fazer lembrar. Né? A gente não pode apagar, não pode ter esse apagamento, não. A gente aprende com esse passado, né? E aí o que aconteceu foi exatamente essa polêmica, né? Porque, sendo professora, ela falou que porque não, ela poderia falar sobre a escravidão, mas não queria mostrar um vento levou, ou um filme com os escravos sendo açoitados, ou que seja. 12 anos de escravidão que ela citou, né? E uma música da Elis a gente Regina do que fala Meu filme Neguinho. que ela achou um absurdo, que nunca levaria, que não assistiria, que achou absurdo, e também não mostraria para os alunos. Então, mas espera aí, como é que ela não quer mostrar os escravos açoitados, os desgraçados? O que define a escravidão é justamente os maus tratos, tratar as pessoas como não sendo pessoas. Que mas foi o que a Denise comentou, né? Quer dizer, então não é escravidão, que ela não quer mostrar a escravidão. Aliás, ela é que está a reescrever a realidade, não é? Ela é que está... Isso não são factos reais, ou não eram factos reais, não é? Ela está a romancear a realidade, quer dizer, isso parece-me profundamente errado, quer dizer, não... Mas foi uma situação que a gente achou bem estranha, né? Porque a gente estava conversando, então não poderia mostrar nada, né, sobre. Pois, e aí não pode, também exato. não pode nem, se você quiser também falar no filme sobre escravidão, também não posso, né? Porque no modo dela também, né? No modo de pensar também não poderia. Outra coisa que aconteceu aqui foram as marchinhas de carnaval, né? Que, sim, não sei se você ficou sabendo, nós temos umas marchinhas aqui que simplesmente não se pode cantar mais. Você lembra disso, Denise? Música, letras. São músicas de carnaval. A gente chama de marchinha que só tocam no carnaval, são músicas curtinhas. Então, que era de uma época, né, 50, 60, né? E aí eles tem alguns de cunho racista, né? Mas aí não baniram. E eu lembro que é engraçado isso, a gente, né, o pessoal faz piada, né? É a mesma coisa, então não pode mais fazer piada também, né? Aquilo que eu comentei aqui, não sei se o Sérgio conhece, mas aqui no Brasil, na década de 80, o programa que mais fazia sucesso era os Trapalhões, de humor. Sim. E aí você tinha um bêbado, você tinha que abusava de mulher, você tinha Sim. Você tinha tudo e era politicamente correto. As marchinhas de carnaval, você tinha assim, eles pegavam todos e era assim, era teoricamente inocente você falar, porque criança cantava isso. Hoje em dia é proibido você tocar qualquer tipo de marchinha. Não pode. Assim, eu até peguei um artigo aqui e eles falam exatamente dessa época, né? Deixa eu só abrir um parênteses para vocês entenderem o que é. Ana, enquanto você está achando aí, eu só vou ver, porque... Não, está aqui, já está aqui. Não, eu só ia ler o chat da Diana, porque a Diana que ela disse que não está compreendendo a fonética. Diana, se quieres podemos hablar em castelhano si es mejor para Diana, não é problema nenhum. Diana, não está entendendo. Não sei, isso. Diana, perdão que não me acordo qual país estás, é na Argentina, verdade? Que aí, não sei se você está com... Eu acho que ela está sem microfone para falar. Qualquer coisa a gente tenta traduzir. Isso, ela está na Argentina. Okay. Ela falou que ela está difícil. É que assim, juntou o português de Portugal, o português do Brasil com o espanhol. Espanhol, português de Portugal, né? Tá uma beleza. Mas, Diana, qualquer coisa, pede um help aqui que a gente traduz. Ana, pode falar. Então, aí sobre a questão das marchinhas, eles colocam, né, que essas marchinhas foram feitas no Brasil nos anos 40 e 50, e que não tinham mais a ver com conquistas sociais dos tempos modernos, né? Então, tem um outro contexto que é o que ele estava falando exatamente, é outro recorte que a gente até comentou, é um outro recorte, né?
E aí muitos das pessoas que cantavam isso mesmo, essas marchinhas que faziam mesmo, os clubes ou na rua, não cantaram mais. Por exemplo, Teu Cabelo Não Nega, não pode, Que Saudades da Amélia, Maria Sapatão, Cabeleira do Zezé, essas foram banidas, né? Porque a gente sabe que tem, a gente sempre soube que tinha essa ideia, né? Mas foram oficialmente banidas? Foi uma decisão Então, superior isso ou é o que foi as tem. pessoas acharam que Então, não? o que nesse mesmo artigo diz assim, uma das pessoas fala assim, não adiantou nada porque vão continuar cantando. Não adianta vocês falarem que Proibido não eles pode vão cantar. cantar. Né, que vai ser pior, né, porque isso faz parte de uma história, então não tem essa ideia da gente deixar a pessoa, porque mesmo porque essas pessoas também cantavam, a gente brincava disso, né, mas não, né, pelo menos de alguns clubes, aqui eu não vou mais, né, pelo menos me falaram que não estavam mais cantando isso, que algumas pessoas falaram não podemos cantar mais. E eram cantores de renome. Não sei. Você pega um ator-cantor, que era o Mário Lago. Eu não sei se teve exceção, né? Não, a questão teve. do termo, mesmo o termo, né? Mulata, alguns termos, né? Que, é claro, tem uma questão histórica aí, né? Por trás. E aí falaram que não podia mais ser cantado, que não é correto, enfim. Eu não sei, né? É polêmico, né? Uhum. Mas é que não é com essa intenção, né? Mas, enfim, eu acho que as pessoas era uma também se brincadeira sentem... de carnaval. Eu acho que a marchinha mas era uma acho que a pessoa brincadeira se de sente carnaval. magoada, não sei, porque também tem a questão, tem também, né, da Amélia, né? A Amélia que era mulher de verdade, a gente tem o nosso também, o lado aí também da mulher, né? Eu não sei, enfim, o jeito que as pessoas olham para isso, né? Hoje em dia está mais complicado, né? É uma questão louca, né? Porque se você pegar a letra de música sertaneja, de funk e de axé, são piores que a marchinha de carnaval. São piores. Também acho. Tem muita coisa tá falando liberado. da mulher, por exemplo, que denigre a mulher, no funk, e denigre. Por exemplo. A menina que morreu agora, não sei se ficou sabendo que faleceu uma cantora recentemente. No avião, não é? Isso. Avião, sim, não é? do avião. As músicas dela, tipo, sou corna, sou feliz e continuo corna e quero ser corna. Então, e o pessoal amava. E aí o pessoal não fala nada, né? Aí tudo bem, entendeu? E um que tem a ver com, né, um aspecto histórico, né? E não pode ser cantado. Sim, Ana Cláudia, mas aí o meu ponto é precisamente esse, é que se nós abrirmos, eu vou tentar falar mais de espaço por causa da Diana, que eu, ainda por cima, eu já falo rápido, não é? Quando estou entusiasmado e quando é coisas que me irritam, ainda falo mais rápido. Legal, Diana. Ela está falando do tango. Exato, mas estava a dizer, Ana o tango Cláudia, também? Estão fazendo isso? Se abrimos essa porta, não é? De começar a proibir por isto, por aquilo, por coisa, não sei o que, não fazemos nada. É o que eu estava a dizer. Falamos deixa de mais ser nada. artístico. O artístico deixa de ser artístico. Depois isto não pode, o outro não pode. E depois entra sempre nessas incoerências de, quer dizer, as marchinhas de carnaval não, mas a outra que canta que é corna sim. Não é? Quer dizer, qual é que é a diferença? Não é? Portanto... Quer dizer, não, se for ver, também é tão ofensivo quanto. Claro, exato, com certeza. até mais. Isso, né? Até mais. Com certeza. Não, fora as que tem, né, palavrões mesmo, né? Claro. Portanto... enfim, né? Então, eu não sei, a gente é mais brincando, a gente brincava com isso, né? A gente não levava para esse lado, pelo menos eu não levava. A maioria era criança que cantava, então era muito doido isso. Pegando o lance da Diana, que agora que eu lembro que ela está na Argentina mesmo, você falou de apagar o Museu do Holocausto e tudo mais, não sei se a Diana já foi para a ESMA. Eu lembro que eu andando pela ESMA, que era onde eles faziam a tortura na época da ditadura, eu via uma corda pendurada e uma cadeira de cadeira elétrica, que aí, no tempo que eu morei na Argentina, eles falaram, não, a gente deixa exatamente para a gente não repetir o passado, para a gente aprender com os erros. Claro. Entendeu? Que é completamente diferente. Então, se você tem uma marchinha, ou seja, você vai cantar num período que, teoricamente, os homens adoram, vou falar aqui uma besteira, mas os homens adoram se vestir de mulher no carnaval, porque no carnaval pode. Então, quer dizer, era uma brincadeira que no carnaval pode. Mentido, né? Só no carnaval.
enfim, era, não sei, cabeça louca, mas enfim. Mas nós cá Eu também não... temos isso, sabes isso, não é? Cá no Carnaval há sítios que é Ah, é? o VAR estarreja, salvo erro, existe, eu não sei qual deles é que é, existem as matrafonas, que chamam-se matrafonas, que é homens com barba e coisa e não sei o quê, que estão vestidos de mulheres. Também existe cá. Portanto, que lá está que nós, o Carnaval em Fevereiro, aqui está um frio de rachar, vocês estão no verão, mas aqui está um frio de rachar e às vezes aquilo estão assim vestidinhos com mini saias, etc. Deve arrampar um frio, por muitos pelos que tenham nas pernas, devem ter um frio enorme na mesma, mas também se vestem de mulheres, portanto é a mesma Esse coisa. lado lúdico que as pessoas estão abolindo o lado lúdico, porque a gente sabia que era uma brincadeira, sabia que era para criança, mas ele é que é essa frase politicamente correto, né, que a gente chama de, ai, não pode, não pode, não pode. Então, acaba sendo, de alguma forma, uma censura implícita, Claro, não explícita. claro. Não, mas o problema é quando a censura parte no ato da criação. Isso é que ainda é pior, não é? Porque o criador deixa de colocar determinadas coisas porque nem é porque já sabe que vai ser censurado, porque ainda bem que agora supostamente não há censura, não é? Portanto, ele pode fazer aquilo, não é? Depois pode é ninguém ver a peça ou ninguém ir ver o filme, etc, não é? Ou pode receber bullying a posteriori nas redes sociais ou qualquer coisa do género, não é? O problema é quando é no próprio ato da criação, que aí é mais grave, não é? Porque né, eu já não vou fazer isto desta maneira porque isto vai dar polémica. E hoje em dia, qualquer coisa dá polémica. É uma coisa que não há a menor paciência de. Está bem que só dura um dia, geralmente, não é? Do dia seguinte já se escolhe uma polémica diferente e então uma semana depois já ninguém se lembra do que aconteceu há uma semana da grande polémica da semana anterior. Mas qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que se diga, é uma. Porque eu também acho que isto tem a ver com outra questão, que é o. Isso faz-me. Enquanto pessoa que gosta bastante de cinema, porque para além de ter estudado cinema, eu estudei cinema porque gosto mesmo muito de cinema e continuo a tentar preservar o meu olhar cinéfilo pelo ver um filme pelo prazer de ver um filme, é a questão das redes sociais, nomeadamente no Facebook. Qualquer coisa com mais de 3 minutos já ninguém vê. E eu próprio não tenho paciência. Eu vou ver filmes de 3 horas, mas coisas de 10 minutos, imagens no Facebook, aquilo já é muito grande, não é? E portanto como é tudo muito pequenino, muito cortado, muito só aquilo, em termos de descontextualização, é ótimo, não é? Porque a gente tira só aquele fragmento que nos interessa, não é? Descontextualiza-o e aquilo está lançado à polémica do dia, não é? E portanto aquilo é um bocadinho, e as pessoas não têm paciência e não conseguem estar 10 minutos sem pegar no celular, como vocês dizem, para ver a rede social, ou para ver, se estejam no cinema ou estejam no futebol, e igual, quer dizer, não têm aquela coisa de, epá, agora só me vou focar nisto durante um tempo, não é? Não, quer dizer, não vou estar com a minha atenção dispersa, e eu acho que tem um bocadinho a ver com isso também, que é a dispersão da atenção de hoje em dia, as pessoas não estão focadas, é aflitivo, de facto, porque, quer dizer, porque estamos, então ainda por cima, como temos o mundo na Muito mão agora, não é? imediato, né, Sérgio? É tudo imediato, é tudo, eu quero isto já agora imediatamente, não é? Quer dizer, que é uma coisa que não, as pessoas não sabem esperar e perderam a capacidade de esperar precisamente por não saberem esperar. Porque é tudo aqui agora já. Acontece qualquer coisa, a gente não pensa e responde logo, não é? Quer dizer, se nós agora estamos a falar, se houver um tremor de terra, espero que não, mas se houver um tremor de terra da China agora, daqui a 2 minutos a gente vai saber porque vai aparecer nos rodapés da televisão. E isso é uma coisa ótima, felizmente, não é? A velocidade com que a gente sabe as coisas, tudo bem, mas a pouca reflexão que as pessoas fazem, porque a coisa não. O mundo deixou de permitir isso. Ou seja, nós não. O tempo do silêncio, o tempo da pausa e o tempo da espera, a gente dorme e às vezes só dorme 4 horas e é na altura que temos isso, não é? E portanto, o que é que isso faz? Faz com que a gente queira ter respostas imediatas para as coisas. E de facto há coisas que nos obrigam a pensar e que a primeira resposta não vai ser a resposta certa,
porque estamos ali no momento e não raciocinamos, não é? E eu acho que o tempo de espera, e a dança é ótima para isso, de facto, porque tem o seu tempo, não é? Portanto, é uma coisa que eu aprendi, não é? Eu vim de cinema, não vim da dança, mas de facto é uma outra arte que tem o seu tempo e de facto nós temos que dar tempo às coisas, acho eu, para percebê-las e para respeitar as coisas em si, Sérgio, nomeadamente, e não é? falando de cinema, pegando um outro gancho também que tem a ver com esse lance do apagamento, alguns filmes polêmicos, as pessoas também estão pensando no apagamento. Que outro dia era assim: cite o filme polêmico que você gostaria de não ter assistido. Ou seja, eu vi vários assim, mas aí eu falei assim, gente, mas até que ponto a polêmica não gera um debate? Claro, claro, claro. Ou seja, o primeiro que veio na minha cabeça, na hora, que eu não lembro, acho que foi Bacurau aqui brasileiro, que era o filme Sim, eu que eles vi estavam isso. Sim, reclamando. sim. Aí, assim, o Estavam primeiro que veio na reclamando minha porquê? cabeça Porque que eu não falei, queriam, oi? é? Não, eles Queriam, acharam queriam... ridículo, horrível e polêmico. Enfim. Aí eu peguei o primeiro que veio na minha cabeça, que depois eu citei mais dois, mas o primeiro que veio na minha cabeça foi o Cão Andaluz. Ah, pois, claro. Aí veio, assim, uma enxurrada de coisas na minha cabeça, que, assim, gente, mas a polêmica é boa para gerar o debate, porque ninguém vai 100% gostar e ninguém vai 100% amar, mas o debate é importante, que tem a ver com o lance do histórico de deletar, então não delete o Cão Andaluz. Aí eu citei dois, que é o Dente Canino, não sei se você já assistiu. Isso é brasileiro? Não, eu acho que ele Dente é canino? Dente O quê? Canino, ele é, não sei se ele é alemão, se ele é, eu não vou lembrar De agora de que ano é que é? cabeça. Não sabes? Não sabes de que Oi? ano é que é? Não sabes de Não, que ano é que é? ano. Ou sim, ou da altura, Ai, não, mais ou não vou menos. lembrar, daqui a pouco eu lembro e te falo, ele tem um nome, ele tem um nome, eu não sei se, de verdade eu não vou lembrar o nome, que é o Cão Andaluz, desculpa, que é o Dente Canino. Dente Canino, o resumo da história são pais que criam 3 filhos e aí eles 2009, distorcem a acho que é realidade. Eles 2009, né? distorcem a realidade. Não, acho que é Ah, já antes. vi, eu não vi. Já estou a ver, estava a ver Eles aqui na net. distorcem a realidade. Tipo, um gato é tipo um monstro. Então, se um gato aparecer, mate o gato, destrua o gato. Então, eles distorcem a realidade. Aí ele é muito polêmico. Um outro também que eu citei, que chama Elle, que é um filme francês, eu não sei se você viu. Não. Ou seja, ela é estuprada e ela gosta de ser estuprada. E ela quer ser Credo, estuprada mais vezes que credo. ela quer o primeiro que estuprou ela. Ela quer, ou seja, ela quer encontrar o primeiro estuprador, porque ela adorou. E ela tem uma produtora de videogames. E aí ela começa a sair com os funcionários para saber se é um dos funcionários. Então, é muito polêmico. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de ser estuprada. Então, você botou o dedo na ferida e ainda torceu, entendeu? Claro. Mas pode ser que tenha pessoas assim. Então, abra o debate, né? Abra o debate. Então, é a mesma coisa vamos deletar esse filme, vamos deletar O Cão Andaluz, vamos deletar, não sei, Metrópolis. Não, vamos assistir Laranja Mecânica, não sei. O último agora, o que ganhou o Oscar, que eu já esqueci. Eu confesso que eu não sou muito fã de cinema oriental, mas, enfim, o Ah, o Parasitas. Parasita. Mas o Parasita, enfim. Então, gente, eu acho que assim é gerar o debate e não deletar, sumir do mapa, tacar fogo, entendeu? Eu acho que as pessoas produziram isso, é o que você falou, não cercearam na hora da produção, tinha uma polêmica, tinha uma história rolando atrás, eles criaram um filme, criaram, ou uma série, não sei, que às vezes tem série também que gera polêmica, Pois. a série chinesa agora, eu confesso que não assisti ainda, porque está na lista, mas eu não vi ainda, chinesa ou coreana, não vou lembrar, gente, alguma coisa É 6. coreana. Alguma coisa Sim, o 6. Squid Game, não é? Eu também não vi ainda. É alguma O coisa 6, Squid eu não Game, não sei. é? É alguma coisa 6, não é? Round 6. Squid Game, não é? O título original acho que é Squid Game. Juro que eu não vi. Mas todo mundo viu, igual a Casa de Tem Papel. uma boneca, não é? Com a boneca. Sim, da Sim, boneca. é isso daí. Da É esse, boneca. é esse. Está toda a gente a falar nisso, sim, exato. Eu também não vi. E aí, assim, virou polêmica também. Eu assisti isso daí. Eu sou fã agora, né, de filme coreano, né?
Sim, mas aí, olha, assim, mas isso, Ana Cláudia, isso é um bom exemplo que onde é que eu vi isso outro dia? Que foi, que as crianças estão porque amando. é isso, porque é que eles depois os pais, acho que não sei, uma associação qualquer de pais, escreveu à Netflix, aquilo da Netflix, não é? Para cancelar aquilo porque os filhos gostam. E depois, oi, hello, aquilo é para maiores de 18. Vocês não podem Então, é deixar o os pai, miúdos. né? É o Vocês não polêmico do podem É deixar igual a os história miúdos do verem. museu, a história do do museu. Wagner, Não deixa o exato. filho ir, né? É Quem para é o maiores de culpado? 18. O problema é vocês, não é os miúdos. Vocês é que não estão a ser bons pais. É o repertório. Hello? É o que a gente está discutindo o tempo inteiro. É isso. Ou passa todo mundo a ver filmes de desenhos animados, tipo o Bambi. Ai, não, mas o Bambi, pera lá, não pode ser o Bambi porque a mãe morre, não é? Portanto, é melhor no Bambi também ter que apagar porque a mãe morre. Por isso que Ficamos tem uma todos muito classificação traumatizados. também, né? Não, e depois É. é uma coisa engraçada que é os filmes da Disney, não é? As histórias da Disney são violentíssimas e são, São. de facto, não é? Mas, epá, Mas, é a Sérgio, e vida. as fábulas? Claro, claro, claro. Poxa, Portanto, quer você dizer, sabe que, né, e mudaram, o original foi mudado, Sim, né? sim. Isso também foi outra coisa que, de certa forma, porque assim, não, vamos falar exatamente o que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho, pois claro. né? Aquilo com o Ali a lobo é muito polêmica estranho, não da é? Branca Aquilo de com o lobo é Neve. muito estranho, Que, de portanto. A certa Branca forma, de me Neve, para mim, foi parece, a agora que me polêmica. passou isso pela cabeça, será que não é um pouco isso também que a gente está falando de, né, ela falou do tango, eles estão revisando algumas músicas, ou então da marchinha. Então, de certa forma, eles estão revisitando isso, né, a fábula e mudou, mascarou, né, como era. Se a gente tiver o original mesmo, dá medo, porque eu fui ver no original. Mas a ideia era essa, mesmo para dar medo nas crianças, para não fazerem o errado. Claro, com Para não sair do certeza. caminho, a Chapeuzinho do Vermelho não tinha que sair do caminho, Claro, Mas claro, outro dia eu claro, escutei não é? que não não pode é? contar a história da Branca de Neve, porque ela era uma Ah, menor de idade com 7 homens mais velhos e ficava sozinha e incentivava a dar um beijo num cara desconhecido. Eu falei, socorro! Vai contar isso para uma criança! Ou a Bela Adormecida, não é? Que acorda com o beijo do outro e, portanto, foi estrupada, não é? Porque o outro deu-lhe um E a beijo e ela roca estava é um coisa símbolo inconsciente e fálico. não sei o quê. Olha, Socorro! não, nós dizemos aqui não há pachorra, que é não há paciência. É o que eu costumo dizer isso, não há pachorra, não tenho paciência. Porque lá está, sabe, agora, porquê? Porque isto é menorizar a inteligência das pessoas. É como se as pessoas, você não é suficientemente inteligente para perceber a mensagem que está por trás disto. É a questão que estava a dizer a Ana Cláudia, não é? Tem que dar medo, porque é capaz de crianças não saírem do caminho, não fugirem do caminho na floresta, não é? Lá está, depois lembrou-se daquilo. E, portanto, quer dizer, ou nós estamos a criar uma sociedade, e estamos, infelizmente, muito ascética, não é? Agora com o gel das mãos, agora não podemos, nem nos podemos tocar uns aos outros porque o outro vemos logo assim uma cara de Covid à nossa frente, não é? De lá com o vírus, não é? Lá com as anteninhas, né? Parece, quer dizer, agora nem podemos tocar. Beijinhos está fora de questão. Quer dizer, vamos todos aprender o mesmo, quer dizer, só podemos ver este filme, este livro, este coisa, porquê? Porque não tem polémica, mas será que há algum livro mesmo assim? Se calhar são todos assim, portanto, se calhar é melhor não lermos de vez e não irmos ao cinema de vez e etc, porque Não sei não, se você porquê? viu uma série da Netflix também, que ela foi inspirada na Bíblia. E o próprio autor falou, eu escrevi inspirada na Bíblia. Veio paulada em cima dele. Mas Pois. por quê? Porque ele já tinha feito duas séries, é a trilogia dele, que eu até falei, gente, vocês entenderam o que ele fez? Ele fez uma trilogia de terror baseada em casas, baseada em livros. Aí ele escreveu uma baseada na Bíblia. E aí, os dois primeiros são fantásticos, todo mundo amou, porque é terror, e não. Só que só porque ele fez um terror baseado na Bíblia, Mete a religião, pronto, está põe feito. ele lá, Pois, claro. crucifica literalmente a pessoa. Mas ele já falou, é um filme de terror que eu escrevi baseado nos outros dois que eu já fiz, não sei, que é aquelas mansões também da Netflix. Outra coisa também que eu lembrei agora, eu estava assistindo, não sei se vocês viram uma série, não sei se chegou aí em Portugal, é uma série baseada no Nome da Rosa, com atores fantásticos. Não porque a série está deturpando
o filme tem que ser preservado. Olha só, já mudaram. O filme tem que ser preservado, não pode fazer Mas nada o em filme é cima. baseado no livro, portanto, o filme Exatamente. o Eu filme é falei, uma adaptação do livro, né? então quer dizer que Os o livros, livro, se ou for seja, o assim, livro até livro, né? Livro e Claro, filme, né? pega, Já exato. sei lá, tem Shakespeare, São duas diferença. coisas pegue, diferentes, não é? Quer É. dizer, pegue um Romeu e Julieta, gente. A gente vai fazer o quê? A gente vai claro, deletar os filmes todos, claro. porque, mesmo os baseados, seja aquele do DiCaprio, porque o original é o livro, então não vamos, ou seja, sabe assim, eu falei, gente, eles criaram histórias paralelas a partir do livro, a partir do filme. Mas não, é um absurdo você. Gente, minha gente. Sabe, Não, Denise, que você me lembrou uma coisa que aconteceu, vocês ficaram sabendo da polêmica com a J.K. Rowling, aquela do Harry Potter? sim, Que as Qual mães delas? estavam desesperadas pelo fato, primeiro, falar do alvo, que ela falava que, né, que ele é gay e tal, foi uma das polêmicas, que depois ela falou que ele era, teve um pouco que cair em cima, mas o principal foi que ela achava que era muita morte, era muito feio tudo aquilo, que não deveria ser isso, que não devia mostrar. As mães caíram em cima lá, né, dela, né? Aí é muito louco isso. E ela comentou, né? Ela falou assim, gente, por que a criança não pode saber o que é morte, né? Por que elas não podem saber? Se você vai ver, por exemplo, eu vivi um tempo no Japão, né? Os desenhos japoneses, né? O jeito que eles encaram a morte, como que eu mostro para minha filha, né? Os desenhos japoneses, né? Meu marido estava falando, é muito violento isso. Eu falei assim, não, pois. sabe, é porque tem umas coisas no desenho japonês realmente que eles falam da morte de uma outra forma, né? É Claro, que eu não claro. vejo assim. Eu encaro como japonês, é o que é o real, é o que é a vida, né? As coisas tem gente ruim, tem gente boa que a J.K. Rowling, da maneira no mundo da fantasia, trata disso também, né? E aí, o povo caiu em cima, falando que era. Aí ela comentou, falou assim: ué, não deixa o seu filho ler o livro, então. Claro, É claro. você que tem que Outros deixar. Por que pais. eu vou deixar de escrever? Porque você acha que eu não posso pôr o meu livro para circular? Né? Então, aí Não, cai naquilo que, né, que o Sérgio estava falando também. Cadê esses pais? Onde estão? Por exemplo, eu fico no pé da minha filha com relação ao celular. Ela sabe no que ela está assistindo na TV. Eu falo que eu tenho controle aqui do controle remoto, né? O que ela está assistindo, o que ela está no computador, tudo. Porque aqui é uma porta para qualquer coisa. com certeza. É a Depende de obrigação dos mim, pais, com não certeza, é? claro. Então, esses pais não têm muito senso isso. A gente está vivendo, né, numa sociedade que está bem doente, né? Bem doente. Não, os Mas pais querem que seja a televisão a educar os filhos, quer dizer, e babá não eles próprios eletrônica, para não né? terem trabalho, não é? Ou a internet, ou o que quer que seja, não é? Portanto, quer dizer, de facto, Que é dá mais fácil, trabalho a gente. né, Sérgio? Dá, né? Tó, o celular, né? Que é esse livro, eu falo, né? É mais fácil, né? Né? Tal e qual. Tal e qual, mas, não, mas olha, o celular, o Google, como é que se chama? O Family Link do Google é a melhor invenção desde a roda que a gente diz. Só pode uma hora, ao fim de uma hora aquilo bloqueia Aqui e já ela não há fica mais. brava, assim, dá na hora de É, aqui dormir. também cá em casa Eu tem ponho assim, grandes tá na lutas, hora de mas olha, dormir. Ela paciência. começa a gritar Utiliza aqui. menos. O telefone não funciona. Não, não, mentira. O telefone funciona. Funciona para fazer chamadas, que é a função primeira do telefone, é fazer chamadas, é falar ao telefone. Não é estar a ver vídeo, ou estar a ver o WhatsApp, ou estar a ver... Não, é fazer chamadas. Portanto, gastaste o tempo todo, paciência. Amanhã há mais. Tudo bem. Mas pronto, mas é muito isso. É o que tu estás a dizer, que essa dos pais que queriam, que mandaram vir, não é? Rabujaram, protestaram contra o Squid Game, ou aquilo não é para crianças, não é? Há um tempo para tudo, e depois não é só isso. O meu filho mais velho gosta muito de ler, gosta imenso de ler, tem 13 anos. Já leu o Hobbit do Tolkien, não é? Do Senhor dos Anéis. E aquilo passou-lhe um bocadinho ao lado. E eu percebo porquê. Porque, de facto, ele tem 13 anos, ainda é muito criança para poder absorver o Hobbit eu não li, mas li os Três Senhores dos Anéis. E aquilo é complicado, aquilo não é... Quer dizer, eu li aquilo já como um jovem adulto, já tinha 20... Foi na altura dos filmes. Tinha 24, 25, entre 20 e 30. E não é de facto para... E quer dizer, aquilo não tem nada de mal. Não, para uma criança de 13 anos pode ler aquilo, mas não
não consegue captar as nuances todas, não é? Não tem maturidade ainda, ainda não é, pode ler, mas ainda não é para a idade dele. E muito menos o Squid Game para crianças pequenas, quer dizer, não pode ser, não é? Quer dizer, ou vamos todos passar só a ver filmes infantis, e se calhar também não, porque também são muito violentos, ou então o quê? Não, vamos cancelar tudo, não vamos fazer mais nada, deixa de haver Mas cultura, porque o tudo que é é motivo de engraçado, polémica e tudo é motivo. Não, porque tudo é motivo de polémica, não, porque tudo, quer dizer, vai tocar no ponto A que ofende as pessoas B ou no ponto C que ofende as pessoas E, quer dizer, não fazemos nada, não é? Isso é para pagar Não, arte, não né? há. o que é Para tudo. engraçado é que a gente viveu isso e a gente não tinha, né? A gente assistia um monte de coisa, né? O Ana, western, coisa não, Ana, violenta, você falando, eu não é? lembrei que, assim, eu confesso, que até eu falei, meu lado nerd era para isso. Eu adorava seriado japonês, tipo Ultraman, Ultra Eu Seven, amo seriado Spectroman, eu amo japonês. Spectroman, e Né? E ele quanto, brigava com né? o Tinha monstro todo violência, santo brigava o tempo dia, e ele todo, tinha aquele, né? aquele macaco louco lá, que Não, mas eu você quer mais que adorava os aquilo. Trapalhões, o que eles faziam também? Os Trapalhões? Exato, é o que eu falei. Acho Mas se a que gente o Sérgio não pensar, conhece, né? Os oi? Não, Trapalhões, não. mas eu já ouvi falar, sim, nós tínhamos também uns parecidos que fazem muita besteira, como Sempre, vocês dizem, não é? Pois né? é Um isso. monte de Era, era, besteira, era né? pastelão, era literalmente É. pastelão. Os Trapalhões, e tinha um que bebia todo, ele bebia, ele vivia com a garrafa de cachaça na mão. Imagina hoje uma pessoa com uma garrafa de E cachaça ele na mão. usava termos assim, né? Como Mussum, ô negão, né? Ele ficava, né? Ele usava outros termos também, né? O Zacarias, o jeito que ele falava assim, toda, né? Ele tinha toda uma brincadeira, né? Que a gente ria da situação. Tinha o Que tem Didi, a que ver com era o as marchinhas malandro, também que a gente. é, Porque eram, na verdade, eram estereótipos, né? Né? Aquele que é o Claro, malandro, brinca com os estereótipos, claro. A gente exatamente, que é goza, o que você goza falou com os do estereótipos, não é? comediante, Claro, né? claro. Mas sabes que eu acho que isso é isso que vocês estão a dizer, isto levanta outra, e a maneira como se está a educar as crianças, eu já não consigo, acho que não gravei isso e gostava de ter gravado, que é, pela lógica do mundo atual, todos nós devíamos ter morrido. Nós, nossa geração, porque nós, para já, Sim. Não saímos de tinha cinto casa de de manhã, segurança, voltávamos à noite, não havia telemóveis, cinto de não havia segurança. telefones, a gente dizia que voltava às 8 e depois, se voltasse às 9, a mãe não tinha telefonado já para a polícia e para a coisa e não sei o que à nossa procura. Não, dava-nos um enxerto de pancada porque chegámos a uma hora própria atrasados, não é? alimentação, era para a gente já ter morrido há muito A tempo. alimentação. Muito Ainda outro açúcar, dia né? estava a pensar, no Carnaval, nós tínhamos cá, chamava-se as bombinhas de Carnaval, que era um pólvora dentro de um papelinho que a gente atirava ao chão e aquilo fazia pum, estalava um bocadinho. Deus me livre a ver isso hoje, porque pode, não sei o quê. Nós todos não devíamos ter mãos, dedos, pés, não sei o quê, devia ter ido tudo ao ar. Eu uma vez lembro perfeitamente, lembro como se fosse hoje. Eu e um colega meu comprámos uma que era assim um foguete, e aquilo acendia-se o isqueiro e nós acendemos, pusemos aquilo lá num parque, mas um parque um bocadinho descampado, não estava lá ninguém. Era um parque com árvores, uma mini floresta, não era um parque infantil, era um parque, havia pouco, não havia ninguém. E então acendemos aquilo, afastámos um bom bocado e aquilo deu um estouro tal que ficámos a zumbir nos ouvidos. Se aquilo tivesse rebentado ao pé de nós, é que a gente ia ao ar com aquilo, ficava a ser uma parte do corpo, mas nunca me passou pela cabeça que uma criança não pudesse fazer aquilo, porque Acho de que a gente facto. era mais inocente, Sérgio. Não, Denise, mas tínhamos mais defesas, sabíamos defender melhor Também. do que hoje em dia, ai, que criança a dar sozinha de ônibus, que horror, não é? Quer dizer, nós neste caso, em Portugal, enfim, a problemática da criminalidade não é tão forte como no Brasil, felizmente para nós, infelizmente para vocês. Mas, quer dizer, não havia esta sociedade muito securitária, tem um problema adicional que é os miúdos ficam muito pouco desenrascados, não se conseguem, tem aquele caminho, não é? Se aquilo tem que desviar um bocadinho, aquilo faz logo curto-circuito, porque não têm ferramentas de se desenrascar. Isso também Você tem a tem, ver com isso, que é proíbe aquilo, não pode ver o coisa que é violento, não pode não sei o quê, não pode não sei o que mais, só pode comer isto, não é? E depois cai no mundo real, não é? A não ser como a outra senhora que não gosta de factos reais e, portanto, deve viver no mundo da fantasia, não é? Mas para nós todos que vivemos no mundo real, não é?
temos que lidar com coisas que convém termos Mas alguma... tem aquela... né? Tem, acho que uma faca de dois gumes. Tipo, ou você cria numa bolha, Claro, né, que não deixa sair de casa, ou você cria solto, né, fora, que, entre aspas, não pode, não deve, não pode. Ou seja, você ou cria na bolha, que não deixa fazer nada, ou cria para o mundo, que o mundo não deixa fazer nada. Então, é complicado, ou seja, é isso que... E aí a gente está lidando com uma coisa chamada arte e educação, que eu acho que as duas coisas claro. estão sempre unidas. Mas é bom, E aí duas é pela palavras, arte Denise. que se educa, eu acho que é isso. Não apaga, não Claro. deleta, mas é pela arte que se educa, como que fez lá atrás ou foi feito agora, né? Eu tenho Até a duas gente... palavras para isso, que é bom senso. Se nós utilizarmos o bom senso em tudo o que façamos, quer dizer, chegamos ao meio termo, não é? Não tem que ser uma coisa ou outra, pode ser no meio, não é? Que a gente olha para uma e olha para outra e estamos ali no meio e percebemos o mundo, lá está. E de facto a arte ajuda muito nisso portanto nós não, quer dizer, não podemos o mundo atual e o mundo antigo, né? Não podemos estar, temos de estar no meio, temos que perceber, não podemos olhar com os olhos de hoje para trás, que isso é um erro crasso. É um erro crasso. Diana, Diana, eu sei que é um poquito joven, ¿verdad? No sé qué estás haciendo, si quieres escribir en español, uh, porque sé que es más joven. ¿Cómo que te parece este debate que estamos haciendo? Porque eu sei, a Diana, deixa eu explicar, a Diana, ela participou de um evento de videodança que eu dei uma aula, e ela ganhou, tipo, uma bolsa para estar presente no IMARP, para ela Ah, participar boa! de todos os debates e tudo mais. Arrasou, Diana. Arrasou. Bom, enfim, não sei se você está de microfone, está com a câmera, se quer ligar, Diana, para falar. A gente promete falar despacito. Sim, acordo, Diana. Não tem Ah, não câmera. está sem câmera, não tem problema, Isso, não tem problema. ok. Não tem problema. Mas eu acho que, assim, a gente abrir para debater isso já é importante para as pessoas pensarem. Então, quando eu convidei o Sérgio, eu falei, você tem certeza que a gente vai falar sobre isso? Eu falei, eu acho que a gente precisa, se a gente não fala, a gente não consegue abrir uma janela para as pessoas pensarem. E me incomodou, a Ana sabe que me incomodou bastante a pessoa que falou, não, vamos apagar tudo, vamos queimar. Veio aquela sensação de queimar livre em praça pública na época da Inquisição. Aí eu fico incomodada. Eu falei, então eu quero uma pessoa, o Sérgio, que é do cinema, para falar por que não tenho que deletar, eu tenho que manter para entender o contexto histórico também. Então eu falei, Sérgio, vamos debater, que eu acho que é importante. Eu não Né? estava a dizer que debater não era importante, eu estava-te a perguntar se querias mesmo que eu falasse sobre isso, porque é uma questão de É facto um que me tema... irrita bastante quer dizer, é e ao saber esse caso, não é? Como disse a Ana Cláudia, o problema, quer dizer, sendo uma professora, pior ainda, não é? Quer dizer, com essa uma pessoa, enfim, uma pessoa ter essa atitude já é mau. Sendo professora, que deveria ter outro tipo de responsabilidade, pior ainda, porque... Uhum. Mas lá está, porque A Diana comentou uma coisa bem interessante aqui, ó, que até a gente dá um outro debate, Diana, que a escola pública quebra a fantasia e realidade. Pois eu por acaso eu que dizia, relaciona-se um bocadinho com isso, que ensina-se ou melhor, não é ensina-se, não se ensina aos miúdos a pensar. Toma lá o McDonald's, não é? Tens aqui a comida feita, é só comeres, não tens que cozinhar e pensar noutras coisas, não é? Não se ensina a pensar. E para eles chegarem lá por eles. E isso é uma coisa que me faz muita confusão, de facto. E é um bocadinho esta questão de quebrar a fantasia e a realidade, não é? Peguei um gancho de ontem, peguei o gancho de ontem, Ana, que também tem a ver com o cultural de cada país, de cada sociedade também, porque eu estava comentei segunda, comentei ontem,
Um exemplo, que um videodança que foi escrito para o IMARP, que eles mandaram como videodança IMARP Kids, só que ele era iraniano, e aí tinha umas, sei lá, umas 10 crianças correndo com uma metralhadora na mão e descendo a escada de um metrô. Mas aí a gente abriu também a polêmica que, para o Irã, isso pode ser cultural, crianças com arma na mão, assim como é em algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, crianças com arma na mão. Mas é que ele dá um choque cultural. Então, até que ponto, por exemplo, eu recebi um outro também da Índia, que eram crianças se casando. Então, e para eles é normal, crianças bem criancinhas casando, tipo 10 anos se casando. Então, é cultural. Então, até que ponto também o lado cultural de cada país, de cada cidade, da onde está o contexto, porque eu sei que tem alguns filmes não passam na China, alguns filmes não passam ou seja, tem o filme do menino do Iraque, que até eu passei aquele dia, Ana, não sei se o Sérgio já viu, um filme iraniano, que chama O Silêncio, não sei se você já chegou a assistir. São dois menininhos, você chora. Aquela cereja, para mim, é maravilhoso. É muito bom. Não sei se a Ana chegou a ver. Incrível. Mas não pode passar no Irã. Né? Tem um menino que ganhou o Oscar, não pôde sair do Irã para receber o Oscar. Então, enfim, até que ponto também esse apagamento pode ser cultural? Até que ponto não chega para a gente, ou chega através de clandestino, ou até que ponto também esse apagamento cultural da gente poder fazer ou não fazer alguma coisa, produzir ou assistir, tem a ver com a cultura, tem a ver com a política de cada país, mas tem a ver com a cultura, não sei. É um outro debate. Não, isso aí com certeza que... E eu devo dizer-te que esse me choca menos, no sentido em que tem a ver com o regime político do país, que não quer dizer que continue a ser aquele povo daqui a não sei quanto tempo, pode ser que mude, não é? Enquanto choca mais, não quer dizer que eu esteja de acordo, obviamente não estou de acordo com isso, que eu sou totalmente contra, mas percebo a lógica do regime, não é? Do regimes fechados, semi-autoritários ou mesmo autoritários, gostam de controlar, quer dizer, já não pode aceder ao Facebook na China, não é? Aparentemente, portanto, na Coreia do Norte então nem se fala. Pronto, mas é uma questão política, não é? Agora, em países onde supostamente há liberdade, não é? Brasil, Portugal, quer dizer, supostamente há liberdade e podemos fazer o que queremos, não é? Não há nada proibido, pelo menos ao nível do Estado, não é? Custa mais a perceber esse apagamento quando há liberdade, não é? Quer dizer, porque e eu acho mais perigoso até, porque é um apagamento autoimposto por algumas partes da sociedade que tentam impor isso à outra, não é? E então isso parece-me bastante mais grave, porque não eventualmente até é falta-me aqui a palavra, mas é como se fosse é um inimigo, não é bem a palavra, mas é um inimigo oculto, não é? Porque, quer dizer, não é, quando o outro é um Estado, não é? Que proíbe, que a gente sabe que está ali a foco do problema, isto aqui às vezes vai se espalhando por vários setores da sociedade e depois é difícil apanhar, de facto, cortar a cabeça do polvo, não é? Cortar a coisa que é para aquele ir abaixo, não é? Porque depois, entretanto, disseminou-se, não é? Uma ideia, um ambiente que se cria que faz com que as próprias pessoas, lá está, façam autocensura, que para mim é gravíssimo isso, não é? Fazer autocensura nós próprios cercearmos a nossa própria liberdade, sem que ninguém diretamente nos tenha imposto isso, não é? Nem o Estado, nem... Você fala, não posso, não quero, entendeu? Parece que a gente volta aí na Idade Média e joga os livros novamente na Tal fogueira, e qual. A gente repete isso de uma outra forma. É muito louco isso, né? Tal e qual. Né? Não, Porque regredimos. Eu tenho nítida coisa. sensação que regredimos em termos civilizacionais em relação ao que já fomos. Não tenho a menor dúvida disso. Não, há coisas que eu vejo hoje em dia, quer dizer, há coisas que eu vi há 20 anos. Há uma série norte-americana que eu adoro, que é uma sitcom, adoro, que se chama All in the Family. Eu não sei como é que teve o título em brasileiro, mas cá chamou-se Uma Família às Direitas, que é do Archie Bunker, que era um tipo especialmente politicamente incorreto,
que vivia com a mulher, com a filha e com o genro em casa, o marido da filha. E então ele era republicano, Archie Bunker, é republicano, o genro era democrata. Portanto, aquilo ali criava uma faísca enorme. E aquilo é muito, eu gosto imenso daquilo, mas aquilo é muito politicamente incorreto. Ou seja, ele é racista, acha que, quer dizer, dá-se com pessoas negras, mas é claramente racista. Só que a questão aqui é que é por desconhecimento. É uma pessoa com pouca educação, com um trabalhador, e portanto, e ele tem, apesar disto, ele tem bom coração e portanto a personagem é empática para o espectador. Nunca vê ali, ou seja, e depois aquilo está muito bem escrito, com muito humor, mas isto tudo para dizer o quê? Que a série é dos anos 70 e hoje em dia era impossível aquilo passar. Era impossível. Porque há ali terminologia que se usa e coisas que se dizem que hoje em dia era um problema enorme. E estamos a falar de uma coisa de há quase 50 anos, não é? 70, quase 50 Lembro anos. uma Não outra se percebe. série que eu também adorava, que é o pai, acho que é na década de 70, eu também não vou lembrar que nome que chegou aqui, mas era um pai, a filha era loira, ele chamava ela de burra o tempo inteiro, e o filho, a mulher, ele chamava ela de preguiçosa, de que não fazia nada. Eu sei que era eu só lembro que o pai chamava Al, mas eu não vou lembrar. E assim, era o pai fazendo bullying com a filha e com a esposa e com o filho. Então era o próprio pai que fazia bullying com o próprio pai, entendeu? E era fantástico assistir, porque era uma comédia rasgada que dava explícito o pai fazendo bullying ou seja, chamava a filha de loira, chamava a filha de burra, chamava a filha de não sei o quê, chamava a mulher de preguiçosa, chamava de aproveitador. Hoje, ela tinha que ser banida. Claro. Mas claro. era uma das mais assistidas na época. Entendeu? Eu não vou lembrar agora como chegou aqui, mas, ou seja, o filho é tipo o filho malandro, a filha burra e a mulher preguiçosa, entendeu? E o cara fazia bullying com os três. Então, mas era um sucesso, que é os Trapalhões da vida, entendeu? E era uma série norte-americana que veio para cá. Então, se a gente for rotular tudo, se a gente for deletar tudo, é o que você acabou de falar. Vamos parar de ver arte, só que a arte existe para isso. Acaba-se a educar. arte. O que, atenção, para termos políticos é excelente porque lá está, a arte ensina-nos a pensar e abre-nos horizontes para outras coisas. E, portanto, em termos políticos é ótimo para alguns regimes que não haja, porque assim, quanto menos pessoas pensarem, melhor, não é? Eu coloquei aqui o link do All in the Family, que é para, não sei como é que vocês chamaram isto no Brasil, Ok. e se é que passou no Brasil, Esse eu não vou lembrar. que era a série do Archie Bunker. E de facto eu acho que não, mas lá está, acho que nos cabe a nós, enquanto amantes da arte, de adotarmos a atitude que se impõe, que é de resistência, não é? Quer dizer, não pode, temos pelo menos Noção que que der é tudo em combater, não é? família. Tudo Tudo em em família? família aqui. Tudo em família. Aqui era uma família às direitas, exatamente, é isso, exatamente. Mas lá está, mas é isso, não é? Temos que combater isto, porque de facto senão, porque senão caminhamos para um mundo sem arte e de facto não haveria coisa pior, não era? Era a falência da humanidade na hora, não é? Quer dizer, porque a arte é que nos permite, não é? Que nós atinjamos outras coisas, não é? Conseguimos, leva-nos para outro sítio, não é? Quer dizer, o prazer estético que dá a ver uma boa peça, um bom filme, ler um bom livro, etc., é uma coisa que não tem Pergunta que eu fiz outro equiparação, não é? dia. Não é mesurável, não se consegue Não. medir, não é? A pergunta que eu falei outro dia, né? O que seria da pandemia se a gente não tivesse arte? Claro, exatamente. Estava todo mundo no Exatamente. hospício já. Estava tudo maluco, claro, com certeza. Tudo maluco, claro, E aí eu exatamente. escutei de um menino falando assim, não, mas por que eu tenho que pagar para a arte se a arte me vem gratuita? E isso é outro Porque problema ainda. liga a TV, tá de graça, liga o rádio, tá de graça, ou seja, Claro. liga a internet, Mas, tá de graça, entre aspas, mas o artista sobrevive também, mas isso dá um outro pois claro. Não, é isso. Eu ia dizer-te que acho que temos programa até ao IMARP de 2035 por aí, não é? Temos debates assim marcados. Acho que os que lançaste hoje devem chegar até para aí daqui a 2035, que é capaz de podemos estar a debater algumas das coisas que foram lançadas hoje, não é? Portanto, ótimo, mas eu acho que isso que é legal.
Bom, então, e aí também, a gente falou, não, 1 hora só a gente encerra, mas a gente empolgou, a gente está aqui falando há quase 2 horas. Então, eu quero agradecer primeiro, Sérgio, mais uma vez, convidar a Ana para estar de novo amanhã, porque o Sérgio vai estar amanhã de novo, que ele vai falar sobre videodança nas universidades, criação, produção. Teve um boom de todo mundo fazendo pesquisa em videodança por conta da pandemia, então até a gente vai discutir isso. Então tá o Sérgio, tá o Leonel, tá um monte de gente interessante. Diana, quero agradecer a ti por estar presente. Perdona, não sei se escutaste, se conseguiste compreender todo. Português de Brasil, português de Portugal. Mas, Português de enfim. Portugal é pior, desculpa, Diana. E Sérgio, muito obrigada de novo. O ano passado foi incrível que você falou sobre cinema em si, a dança no cinema. Esse debate, eu acho que se tivesse uma pessoa e você conversando também seria incrível. Obrigada, Ana. Graças, Diana. E convidar para estar amanhã. Amanhã só vou lembrar aqui que tem amanhã tem a quarta parte dos selecionados do IMARP. À tarde tem a mostra de Portugal, que eu juro que eu acho que vai dar tempo de eu tirar a pessoa X lá que falta. Tens de tirar, eu ia falar contigo, é que eu Tirar a tenho que ainda sexta, moar, preciso porque tirar o grupo senão depois 6. temos aqui problemas. Sim, E senão ainda me falta 2 autorizações, mas pronto, mas enfim. Mas vamos autorização, ver. enfim, mas que amanhã tem a mostra dos alunos do Sérgio, que eu participei como avaliadora em janeiro, né, gente? Faz muito Janeiro, tempo. janeiro Muito deste ano, tempo, exato. nossa! Parece que foi noutra vida, mas foi janeiro deste ano, sim. Em janeiro desse ano. E à noite tem um bate-papo sobre videodança com produção nas universidades e tudo mais. De novo com o Sérgio. Será um prazer. Enfim, O muito prazer é obrigada. todo meu. Desculpa a falha técnica e tecnológica no começo, mas enfim, estou tentando solucionar problemas online. Mas quero convidar todo mundo a estar presente. Sérgio, de novo, obrigada por estar de madrugada participando. Desse Obrigadíssimo, Denise, debate. obrigado eu pelo convite, foi uma conversa muito estimulante, não é? Isto é um assunto muito apaixonante. Peço desculpa se mostrei um bocadinho irritado algumas vezes, mas não foi por falta de aviso. Eu perguntei à Denise se tinha mesmo a certeza que me queria convidar para falar sobre isto. Mas pronto, mas gostei muito de estar com vocês e foi um prazer, e é sempre que quiseres, e amanhã há mais, não é? Como a gente costuma dizer, amanhã há mais. Meia horinha mais cedo, mas amanhã há mais, não é? Sim, amanhã começa às 7. Às 7 é 10 daqui, está bem. Muito bem, e Ele está de obrigado. Obrigado madrugada, pelo né, convite hoje. e foi um prazer falar com vocês. E obrigado. Beijo, até Obrigada. amanhã, gente. Tchau, Tá bom, tchau. beijinhos, até amanhã. Obrigado.